Oi, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Essa aula, então, a gente vai tratar da coesão e coerência, que é extremamente importante quando a gente vai escrever um texto e observar isso quando a gente faz a interpretação de um texto, também uma leitura, né? Nós tivemos aulas anteriores que eu mostrei para vocês o passo do ler, até chegar, né, o ver e até chegar no saber. E dentro daquela aula eu disse para vocês também o quanto era importante vocês anotarem os conectivos que vocês usam, ou que o próprio autor usa quando vocês fazem interpretação de texto, né? Nessa referência de coesão e coerência, a coesão diz respeito justamente a essa questão, né? Entender como é que o texto é ligado um período no outro e um parágrafo no outro. E isso também está concentrado a questão da coerência. Quando vocês vão escrever, lembra que a gente fez alguns exercícios de resposta, até de resposta argumentativa, que nós tratamos da sequência, né, das informações. Então, no primeiro período, no primeiro parágrafo, o que foi colocado, e quando a gente vai para o segundo parágrafo, a gente precisa conectar o segundo parágrafo ao primeiro, o terceiro ao segundo, e o último parágrafo, ele precisa estar conectado, que é a questão da coesão, a todos os outros elementos do texto, tá? E nessa observação de coesão e coerência, a gente precisa ter uma atenção especial para, além da coesão, para a coerência, tá? Por que é coerência nessa ideia? Ser coerente é você adicionar no seu texto informações que vão ter uma relação do começo ao fim com o tema principal. Né? Então, o tema, a gente tem, na maioria dos textos, quando vocês vão escrever, ou quando a gente vai ler e fazer interpretação, tem lá o título do texto, a gente identifica o assunto. Então, o texto só é coerente quando ele trata, durante todo o seu espaço, a sua extensão, do mesmo assunto. É coerente quando os argumentos estão relacionados com a tese que está sendo escrita no texto, que foi defendida no texto. Ele é coerente quando a coesão está presente. E aí é que a gente entra com aquela situação de usar os conectivos, tá? Que são extremamente importantes para a gente passar por essa etapa. Quantas vezes vocês vão pegar um texto que está corrigido e falta coesão, falta coerência. Nós temos lá na nossa folhinha de texto também o item coesão, coerência, e aí a tua nota não está plena na coesão, não está plena na coerência. Aí você vai pensar, mas por quê? Na coesão, porque você não ligou adequadamente um período no outro ou um parágrafo no outro. Na coerência, porque em algum momento do seu texto você tangenciou o assunto, tá? Nessa parte toda, a gente, claro, a gente tem que estar o tempo todo ligado nesses elementos que vão dar ao nosso texto o que a gente chama de progressão de ideia. Então, se lá no primeiro parágrafo apresentei o tema, e dependendo do gênero textual, que a gente já falou sobre isso na aula passada, eu preciso ter essa progressão. Então, nos parágrafos seguintes, eles precisam estar diretamente relacionados com o primeiro parágrafo. Então, essa harmonia dos elementos textuais fará com que o seu texto tenha, lá no final, coesão e coerência. E aí você consegue fazer com que essa nota seja apenas esses dois quesitos. Dentro dessa questão, o que a gente chama de conectivos, tanto a coesão, né, principalmente a coesão, vai tratar das conjunções. Olha só, conjunções, preposições, pronomes e advérbios. Aqueles que vão fazer para o seu texto, vão conferir o seu texto, essa parte de progressão textual. Tá? Nesses elementos aqui, eu vou mostrar para vocês, a partir de agora, quais são os mais comuns nessa progressão de ideias, tanto dentro dos períodos, quanto entre os parágrafos. Veja aqui, ó. A primeira que a gente mais usa, principalmente em textos dissertativos, né? A causa, a consequência e a explicação. Então, geralmente a gente abre um parágrafo ou um período usando conectivos. A gente não pode simplesmente passar a escrever um texto sem ligar as ideias. Então, é preciso ligar as ideias, ligar os períodos, para que a gente tenha, ao final, toda essa progressão textual que vocês vão ouvir, tanto eu quanto a professora Patrícia, até o final do ano, falar em progressão textual. Nas correções, progressão textual.
Então, claro que aqui eu coloquei alguns apenas para vocês, mas eu vou disponibilizar lá na área do estudante, no 24 horas, uma lista de conectivos para vocês poderem usar e estudarem, tá? E é sempre importante que vocês lembrem que vocês não tem tantos conectivos com o mesmo sentido que você não precisa repeti-los dentro de um texto. Mesmo que você escreva um texto de 30 linhas, tem conectivos o suficiente para que você não precise ficar repetindo esses textos. Desculpe, repetindo os conectivos no texto, tá? Naquele antes era causa, consequência e explicação, que são os mais usados. Aqui a gente tem contraste, oposição, restrição e ressalva. Lá no 8º e 9º ano, provavelmente, vocês estiveram na língua portuguesa, em português, né? A matéria de oração coordenada e oração subordinada. Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês costumava dizer, mas para que eu vou usar isso? Para quê? Em onde que eu vou ficar usando oração subordinada, oração coordenada? Então, se vocês não sabiam ou não tinham essa resposta, eu vou dar para vocês agora, tá? É justamente aqueles conectivos da oração coordenada e da subordinada que vocês vão usar nos textos. São eles que fazem essas conjunções ou locução conjuntiva que vai dar para o seu texto essa ideia de conectividade, de conexão, de coerência. Então, é para isso que vocês aprenderam lá no 8º, 9º ano as orações, para, claro, desde que vocês saibam escrever um texto, que vocês saibam também colocar essas expressões e essas palavras no seu texto. Elas são essenciais. Do contrário, o texto fica parecendo fragmento, sabe? Pedacinhos, trechinhos de textos que vocês vão, do tipo, sabe, copia e cola lá da internet? É mais ou menos assim quando vocês não usam essas informações aqui, tá? E, claro, adição e continuidade, por outro lado, também não apenas. Nas nossas aulas, eu vou passar a ensinar vocês de que maneira nós vamos trabalhar isso aqui. Como é que a gente vai trabalhar e colocar cada uma dessas questões dentro dos textos? Em que momento eu coloco um além disso, professora? Que momento que eu vou colocar um por outro lado? Tudo depende da ideia que está sendo expressa em cada parágrafo, em cada período do texto. Nós temos aqui a condição hipótese e o tempo também, tá? Então, depois vocês vão fazer uma leitura um pouco mais detalhada, principalmente na lista que eu vou colocar lá na área para vocês na área do estudante, lá no 24 horas, para vocês terem sempre à mão. Esse é o tipo de documento que é documento mesmo, hein? Não é só um material, é um documento que vocês têm que ter para aula da manhã de redação, para aula da manhã de interpretação de texto, para aula da tarde de redação. Ele precisa ser igual o celular de vocês, né? Precisa ser um órgão vital do corpo humano, porque vocês vão precisar dessas informações o tempo todo para poder escrever ou interpretar um texto. Aqui eu coloquei também de resumo, recapitulação e conclusão. A gente vai resumir uma ideia, a gente vai reestabelecer uma ideia, nós vamos concluir uma ideia e concluir um texto. Então, todas essas palavras, vocês vão percebendo que elas são chave para dar, então, toda essa parte de coesão e de coerência e de entendimento que é tão necessário num texto, principalmente num texto dissertativo. A gente tem que lembrar, claro, eu já disse isso agora durante esses minutinhos que eu estou conversando com vocês, que tudo isso aqui é para que a gente torne um texto bem construído, bem fundamentado. Então, eles são essenciais para isso. Bom, engasguei aqui, gente, não acredito que eu engasguei, tá? Nessa nossa última parte aqui, vocês vão sempre lembrar, né, de que quando vocês vão expressar a opinião de vocês, não é em primeira pessoa, não precisa eu acho, eu acredito, isso só quando vocês estiverem trabalhando o artigo de opinião, usar sempre elementos coesivos, pesquisar sobre o assunto, não adianta escrever sem ter conhecimento, porque é perda de tempo, você vai gastar tinta e papel à toa e vai levar uma nota medíocre, tá? E sempre nesse cuidado de não repetir palavras. Vocês têm toda uma gama de
de vocabulário que vocês podem utilizar, tá? Então, as próximas aulas a gente vai trabalhar e saber como usar cada uma, tá? Beijinho para você.